palavra de Deus diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas, e era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Agora você vai lá para o versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear e passear a terra. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, homem reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre ele os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. E estando ele falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, só eu escapei para te trazer a nova. E estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, ao qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça, se lançou sobre a terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Existe uma pergunta que ela incomoda tanto cristãos quanto filósofos desde os tempos mais antigos, e ela muitas das vezes fica nos perturbando. Por que existe tanta dor? Por que existe tanto sofrimento? Às vezes nós não entendemos. Por que no meio de um mundo na qual Deus governa, existe dor e existe sofrimento? Nós vemos que estas perguntas, elas vêm latejando na mente do ser humano desde muitos tempos. E assim, homens, teólogos, filósofos, eles têm tentado explicar o sofrimento, eles têm tentado trazer um entendimento de por que existe tanta dor e sofrimento num mundo onde Deus governa. E nós vemos que, assim, acredite você ou não, o mundo, ele não foi criado da forma como você o vê nos dias de hoje. Deus, no seu sonho de criar o homem para a glória, para um relacionamento de amor, Ele criou o mundo perfeito, Ele criou o mundo em harmonia, a natureza, os animais, o ser humano, tudo Deus criou e chamou de bom, Ele chamou de perfeito. E nós vemos que a palavra de Deus diz que toda a criação é para a glória de Deus, e esta criação ela surge da graça de Deus e do seu propósito em dar vida ao homem, em soprar esta vida, para que o homem viesse a se relacionar com seu Criador, para que ele viesse se relacionar com seu Pai em amor e em justiça. E nós vemos na palavra de Deus, e a Bíblia, ela relata
a entrada do mal, do sofrimento no mundo, justamente no mesmo capítulo, e, digamos assim, numa conexão com a maravilhosa qualidade e única qualidade do ser humano, que o difere de vários animais, que é o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha. Então, nós vemos que o homem, ele escolhe se rebelar contra o Criador. Deus respeita essa liberdade, porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus justo e santo, e Ele respeita então essa liberdade concedida ao ser humano. E como Ele é justo, Ele não coage, Ele não predetermina as ações do ser humano na terra, e Ele então não manipula os seres humanos como se fossem bonecos nessa terra. Deus, embora muitas das vezes não aprove as escolhas do homem, Ele dá essa liberdade para que o homem possa então escolher entre o bem e entre o mal. Então, nós vemos que ao longo dos anos, durante a Bíblia, durante séculos e séculos, o homem tem feito escolhas boas, escolhas ruins, e nós vemos que Deus amou a humanidade. Isto é maravilhoso, porque assim, nós vemos que lá no livro de João diz que Deus amou de tal maneira esta humanidade, mas este amor, ele não pode ser dimensionado pela extensão da humanidade, porque é uma humanidade tão grande, mas sim porque é uma humanidade tão maldosa, digamos assim, porque é uma humanidade cheia de pecado, e sim, pela extensão do pecado do homem. E nós vemos assim que, mesmo quando as más escolhas, este mundo maculado pelo pecado, né, pelas escolhas erradas do ser humano, nós vemos que Deus, Ele tem um propósito glorioso para os seus servos. Você que entrou nessa noite, nesta casa, com uma situação de dor, com uma situação que muitas das vezes fere, com uma situação que muitas das vezes você não entende, que lateja na sua mente, Deus é soberano, e Ele está neste lugar, e muitas das vezes nós não entendemos o porquê da dor, o porquê deste sofrimento, o porquê desta angústia, o porquê dessas circunstâncias que estão cercando a sua vida, mas Deus está hoje aqui, e Ele quer mostrar um caminho, Ele quer traçar este caminho, Ele quer mostrar para você como reagir, como avançar. E nós não estamos nessa noite aqui para debater sobre o problema do sofrimento, e para tentar responder a você o porquê, mas nós estamos aqui nesta noite, e Deus está neste lugar porque Ele quer que você reaja, porque Ele quer que você avance, porque Ele quer que você conquiste, que você tenha uma reação, a fim de alcançar a vitória que Ele tem planejado para a sua vida. E é neste contexto, desta história, que eu quero chamar a sua atenção para o livro de Jó, para este livro, escrito por Moisés, quando Moisés então, ele mata aquele egípcio, ele foge então lá para a terra de Midian, e ele conhece a sua esposa Zípora. Ali naquele tempo, Moisés então começa a escrever o primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia escrito foi o livro de Jó, é um livro muito antigo. Ele conta a história desse patriarca, este patriarca que foi contemporâneo de outros patriarcas da Bíblia. E Jó, a Bíblia diz a respeito dele, que ele viveu na terra de Uz, e ele era um homem reto, um homem temente a Deus, um homem sacerdote do seu lar, que tinha uma característica única, uma característica singular: ele desviava-se do mal. Era um homem temente a Deus, era um homem justo, um homem muito rico. Nós lemos na palavra de Deus que a riqueza dele era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e assim sucessivamente. Você viu as várias posses, os muitos servos que Jó dispunha naquela época. Ele tinha um status social. Se você for ler a história deste patriarca, você vê que ele era um nobre, um conselheiro, ali naquela terra onde ele então habitava. E nós vemos que este homem reto, temente a Deus, ele chamou a atenção de Deus, porque num dado momento, os anjos, eles são convocados a se apresentarem no céu. Então os filhos, de Deus, ali os anjos, eles se apresentam diante de Deus, e dentre eles também vem a Satanás, Satanás, embora tendo sido expulso do céu, ele tem esta entrada ali diante da presença de Deus, porque lá em Apocalipse diz, Apocalipse capítulo 12, versículo 10, e também lá no livro de Zacarias, aponta Satanás como sendo o acusador dos nossos irmãos. Então Satanás vai à presença de Deus unicamente para acusar, para apontar os fiéis que aqui estão na terra.
Então, quando Deus estava ali na sua assembleia, juntamente com seus anjos, o príncipe das potestades do ar entra ali perante Deus, e Deus diz para ele: Satanás, de onde você vem? E ele diz para Deus: eu estava passeando, rodeando a terra. E ele diz: você viu o meu servo Jó? É um homem reto, é um homem temente a Deus, é um homem que se desvia do mal. Além dele ser reto, além dele temer a minha palavra, é um homem que evita o mal, é um homem que foge do mal e da pecaminosidade. E Satanás, então, olhando para Deus, ele diz assim: mas é claro, você o cercou de bens, você deu conforto, você deu riquezas, você o coroou a ele com tantas coisas boas, uma família. Então, experimenta tocar em Jó, arrancar dele todas as suas posses, e você vai ver se ele não blasfema na sua face. E eu acho interessante que Deus, ele não topou esse desafio. Isso não era uma queda de braço, isso não era simplesmente para provar algo para Satanás, mas porque Deus, ele enxerga você, como você será lá na eternidade. Deus enxerga você um produto acabado, digamos assim, glorificado. E Deus, sabendo do seu servo Jó, na sua onisciência, ele então permite que Satanás vá e toque em Jó. E nós vemos aqui que foi uma sucessão de vários eventos, e isso é evidenciado pela palavra que diz: estando ele ainda falando. E enquanto uma pessoa relatava uma tragédia para Jó, já chegava outro e relatava outra tragédia. E estando esse ainda falando, outra pessoa se chegava ali e relatava outro infortúnio na vida daquela família. Jó não teve tempo para se recompor, para se preparar para receber a notícia. Aquilo veio de uma vez, aquilo atingiu, a adversidade veio na vida de Jó de uma só, digamos assim, de uma só pancada em cima daquele patriarca. E ele estava ali. E Deus, então, sabendo que o seu servo se manteria fiel, se manteria íntegro. E isso é evidenciado na atitude de Jó, porque Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça. E ele, após fazer isso, ele não blasfemou, ele não se desesperou, ele não saiu murmurando e acusando a Deus: Deus, por que você fez isso? Por que você me matou? Por que você matou os meus servos? Por que você derramou sobre a minha família tanta adversidade? Mas Jó adorou, ele se lançou sobre a terra e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E nós vemos, se você avançar na leitura, mais alguns versículos, que novamente a situação se repete, e num dado momento, Satanás ele vai até a presença de Deus novamente, e Deus diz: você viu? O meu servo Jó ainda se mantém firme. E ele diz: mas é claro, ele ainda tem a vida dele. Toca na carne dele, toca na estrutura física dele, toca na saúde dele, insere a dor na vida dele, e você vai ver se ele não desiste, se ele não blasfema. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebestes o bem de Deus e não receberíamos o mal? E em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Nós vemos que Jó não perdeu a sua maior riqueza, uma das riquezas que foi louvada por Deus perante Satanás: a sinceridade. Aquela sinceridade, aquele temor ao Senhor. Ele sabia que as riquezas vinham de Deus. Ele sabia, o seu coração ele não estava inclinado e plantado naquelas riquezas. E assim, Deus levou todas aquelas riquezas, mas a motivação de Jó se mantinha firme em Deus, porque ele conhecia, ele sabia bem quem era o seu Deus. E nós olhamos para a Bíblia e nos deparamos com este homem sozinho, com dor, assentado nas cinzas, ouvindo os uivos dos chacais, das hienas, que estavam rodeando ele pelo seu mau cheiro, sozinho. Porém, quando ele olha ali no deserto, ele avista os seus amigos que estavam chegando para consolá-lo, que estavam chegando ali. A dor levou aquele homem para as cinzas, a dor arrastou aquele homem
para o pó, a fim de se aliviar, de refrescar as suas feridas. Aquelas chagas queimavam, aquelas chagas doíam, e ele estava ali assentado no pó. Igual muitos de nós, porque muitas das vezes a dor, a adversidade nos arrasta para a cinza, nos arrasta para o pó, a fim de que nós venhamos ali encontrar, de certa forma, algum alívio. E nós vemos que os amigos de Jó chegam, Elifaz, Bildade e Zofar. Ele veio da terra de Temã para poder consolar a Jó, e quando ele chega ali, ele olha, todos eles olharam para Jó, e Jó estava irreconhecível, assentado ali, no meio daquelas cinzas, e eles então rasgam as suas vestes, e eles choram a situação daquele patriarca. Então ele levanta a sua voz, e lá no capítulo 4, no versículo 7 ao 9, ele diz assim: onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade, semeiam o mal, e cegam isto mesmo. Para ele, a bênção de Deus estava condicionada às obras, estava condicionada ao fazer. Ele acreditava que as boas obras afastavam as tribulações. Ele acreditava que o sofrimento, o propósito do sofrimento na vida do homem, era condicionado ao fazer e não ao ser. Deve haver alguma coisa, Jó, na sua vida que desagrada a Deus. Deve haver alguma coisa aí na sua vida, igreja, que está desagradando a Deus. Por isso você está sofrendo dessa maneira. Por isso que você está sofrendo essa doença. Por isso que você está passando essa tribulação. Por isso que você está com este filho nas drogas. Você deve ter deixado de fazer a vontade de Deus. Assim dizia Elifaz. E naquele momento, Bildade, um suíta lá da terra de Canaã, ele se levanta também e fala: não. Ele era aqueles crentes que acreditam na teologia da prosperidade. Ele diz: é pecado, este rapaz está em pecado, Jó está em pecado, porque é somente quando a pessoa está endemoniada e possessa e possuída e em pecado, que o diabo vem e ele leva todas as coisas, e ele faz essa ciranda na vida do sujeito. Este estado de pobreza é devido ao pecado, e nós vemos que ele acreditava nisso. Ele não acreditava que os filhos de Deus podem passar por adversidades e por agruras na vida. E meus queridos, eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Nós não somos masoquistas para poder apreciar a dor e apreciar o sofrimento, porque a dor, ela é real, ela é muito forte quando ela vem na pessoa que a sente, na pessoa que está ali com aquela dor no peito. A dor de perder um familiar, a dor de ver um familiar ali nas drogas, a dor de ver a sua despensa vazia, de ver a fome batendo ali na sua casa, a dor de não ter o pão para poder dar aos seus filhos, a dor de muitas das vezes uma enfermidade, uma perca. Isso dói. Nós não somos masoquistas como cristãos, e isso não está assim combinando com o evangelho e com o cristianismo. Mas nós precisamos também ter em mente, queridos, que como cristãos nós não pregamos essa teologia da miséria, mas assim como existem pessoas piedosas que sofrem, ricos piedosos, nós vemos também pessoas que são prósperas e que estão lá fazendo tudo de errado. Nós vemos também pobres incrédulos, pessoas pobres que não creem em Deus, que blasfemam contra Deus. Nós vemos muitas das vezes a adversidade chegando na casa do ímpio, nós vemos a adversidade chegando na casa do justo, nós vemos a adversidade, chegando para todos os seres humanos de igual forma, e nós vemos a riqueza muitas das vezes na vida do ímpio, e nós vemos a riqueza também na vida daquele que serve a Deus. A nossa posição, qual é a posição do cristão? É a mesma posição lá de Provérbios, a posição lá do Agur, e nós vemos que lá em Provérbios, no capítulo 30, no versículo 7 ao 9, diz assim: duas coisas te pedi, não mas negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, e não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha a furtar e lance a mão do nome de Deus. Ele estava apenas desejando o pão de cada dia. Pai nosso que estás no céu. Ele estava orando,
Agur estava orando isso. Lá no livro de Provérbios, capítulo 30, do versículo 7 ao 9, você pode conferir isso. Então nós vemos que o sofrimento, ele não é um ato direto de Deus. Nós não precisamos aceitar isso como castigo. Nós não precisamos aceitar isso como punição. O próprio Cristo, enquanto ele caminhou aqui na terra, ele curou os enfermos, ele combateu a doença. E nós, como cristãos, nós temos a obrigação, neste mundo caído, neste mundo maculado pelo pecado, de exercer a fé, de curar os enfermos em nome de Jesus, de expulsar os demônios, de proclamar através da fé a prosperidade, a bênção na vida das pessoas. Mas, queridos, nem sempre a doença é sinônimo de pecado. Nem sempre. A doença, o problema, a adversidade, significa que uma pessoa está possuída por demônios. Isso não combina com o Evangelho. Observe os vitoriosos de Hebreus 11, foram cerrados ao meio, andaram famintos pelo deserto, foram homens de dores, homens dos quais o mundo não era digno, homens açoitados, acorrentados, apedrejados, mas eles tiveram a mesma característica, eles venceram, eles foram pessoas vitoriosas, estão ali na galeria dos heróis da fé, porque venceram, porque triunfaram, passaram as provações, passaram dores, passaram adversidades, sofreram nessa terra. Os pais da igreja primitiva viveram numa época em que não havia éter, que não havia anestésico, que não havia aí a xilocaína, que não havia isoflurano, que não havia nenhum anestésico. Eles sofreram dores, foram homens de dores, viveram numa época em que foram grandemente atribulados, mas venceram, e isso está assim, relacionado com o cristianismo, com o evangelho, porque se nós queremos uma religião confortável, então nós devemos nos afastar do cristianismo, porque o cristianismo é tomar a sua cruz, é seguir o mestre, é a cada dia caminhar diante do mestre, seguindo as suas pisaduras. E o terceiro amigo de Jó, que estava até então quieto, ele se levanta também, e ele, sendo um homem que gostava de raciocinar, um homem que gostava de resolver tudo na razão, um homem com um pensamento deísta, ele chega para Jó e ele fala: Deus criou você, Ele deu corda em você e jogou você no mundo, Ele não quer saber de você, igualzinho os pensamentos que muitas das vezes assolam a sua vida. Mas onde está Deus nessa situação? Será que Deus me abandonou? Será que Deus me jogou neste mundo? Quantas das vezes nós pensamos isso? Deus está tão distante, parece que Ele não me ouve, parece que Ele não ouve a minha oração, parece que eu estou clamando e não está acontecendo nada. E este era o pensamento deste terceiro amigo de Jó, este homem que procurava as verdades divinas pela razão, o Zofar. Então, ele diz para Jó: Deus te abandonou, para você não há mais esperança. E o patriarca estava diante dessas alternativas: Deus me abandonou, eu estou em pecado, e eu não fiz o que era correto diante de Deus, eu não pratiquei boas obras o suficiente para poder então contribuir, me relacionar com este Criador da forma apropriada como Ele deseja. Igreja, ouça o que eu vou lhe dizer. Deus, Ele te conhece desde a eternidade, Ele te conhece muito antes de você ser concebido pela sua mãe, muito antes daquelas duas células se unirem e daquele DNA ser formado, imprimindo ali e programando as características que você está aqui hoje refletindo. Deus já te conhecia, Deus já sabia, Deus tem anotado no seu livro quantas batidas este coração ainda vai dar, quantas vezes a artéria irá permitir este sangue ser injetado e encher o seu coração com vida, com fôlego, quantas vezes o seu pulmão irá insuflar o ar. Nada foge do controle. Deus, Ele sonhou com você, Ele nos deu um coração, Ele sabe, Ele te acompanha desde a sua concepção. Cada um dos seus passos, Ele é acompanhado pelo Criador. Você não está jogado neste mundo, você não está programado para viver uma vida fútil, uma vida passageira nessa terra, simplesmente vivendo, desfrutando dos prazeres dessa vida e morrendo.
mas você está nessa terra para um propósito. O Criador, Ele te conhece, Ele chama cada uma das estrelas pelo seu nome, e Ele conhece o seu nome, Ele sabe, Ele conhece a tua dor, Ele sabe da tua dor. Deus sabe que você sofre, Ele conhece, e Ele sabe muito bem. E olhando para Jó, Deus sabia, e Ele via aquele homem assentado nas cinzas, e Ele via aquele homem, aqueles amigos que lhe o acusavam, aquela mulher que lhe restou e que de tão pouco valor lhe serviu, naquele momento de dor, aquelas chagas queimavam, porém aquela dor, ela tinha um propósito, e assim, nós sabemos que muitas das vezes, no momento de dor, no momento de sofrimento, nós questionamos a Deus, e maravilhoso seria se Ele descesse do céu e respondesse aos nossos questionamentos, e falasse, e explicasse o porquê que nós perdemos aquele parente tão jovem, o porquê que nós perdemos o nosso negócio, o porquê que a minha vida está desse jeito. Se ao menos Deus desse alguma resposta, se ao menos Deus falasse no meio deste silêncio. Eu quero crer nele, eu quero crer na sua palavra, mas como? Se ao menos eu pudesse vê-lo, se ao menos eu pudesse ouvi-lo declarar as suas razões e me colocar diante de mim, o porquê minha vida está dessa forma. E isso aconteceu para Jó. Deus então, o próprio Deus, Ele desce, assim como Deus está neste lugar nessa noite, igreja, assim como o Onipotente está no nosso meio. Então, para Jó, isto foi real, e Deus num redemoinho Ele desce, e então Deus, Ele tem uma conversa, o mais longo discurso atribuído a Deus nas Sagradas Escrituras, e eu quero que você abra comigo este discurso maravilhoso, o capítulo 38, o capítulo 39, o capítulo 40 e o capítulo 41 do livro de Jó. Esta conversa que Deus teve com Jó. Nesta conversa, Deus está tentando fazer a Jó e a nós também nessa noite entender quem Ele é e quem nós somos. Muitas das vezes, nós gastamos a nossa energia buscando a causa do sofrimento, buscando o porquê, mas hoje Deus quer que nós depositemos a nossa fé, que nós confiemos e que nós venhamos a avançar, reagindo, em vez de decidirmos ficar gastando a nossa energia no meio dessa crise, buscando a causa do sofrimento. Deus, Ele nos chama nessa noite, para que nós venhamos a reagir com fé, avançando, crendo e confiando que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso. Observe você o versículo 8, o versículo 9 e o versículo 10 do capítulo 38. Quem encerrou o mar com as portas quando transbordou e saiu da madre? Observe o versículo 11 que diz: até aqui virás e não mais adiante, aqui se quebrarão as tuas ondas. Deus está neste lugar, e este Deus que está neste lugar, igreja, é aquele que colocou os limites dos mares, é aquele que diz aos mares: venha somente até aqui, a fim de que você não engula estas praias e estas cidades. Este Deus poderoso, que lá no versículo 29 diz: de qual ventre procede o gelo? Qual é o útero que gera as geadas? Onde é regulado a temperatura da geada? Porventura você sabe, Jó? Responda-me, e se você me responder uma dessas perguntas, eu lhe apresentarei o porquê deste sofrimento na sua vida. Deus é soberano, igreja. Deus é maravilhoso, Ele é poderoso. E no versículo 32 e 33, Ele diz assim, aleluias: ou produzir as constelações a seu tempo, e guiar a ursa com seus filhos, sabes tu as ordenanças do céu, ou pode dispor os domínios dele sobre a terra? Deus é aquele que mede as estrelas, cada uma nas suas distâncias. Este Deus que colocou a terra no seu lugar, que colocou o sol no seu lugar, de maneira que se este sol se aproxima um pouquinho da sua existência, a terra, os seres humanos seriam queimados. Mas Deus colocou e disse: é aqui, é este o limite, sol,
até aqui você chega, até aqui você chega e nada mais. É este Deus, igreja, aleluia, é Deus que chama as estrelas pelo seu nome, é um Deus que produz cada uma e as coloca no seu lugar, no firmamento. Observe você no versículo 41 do capítulo 38, que diz: quem prepara para os corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer. E um versículo acima, no versículo 39, diz assim: porventura caçarás tu presa para a leoa? Alguns de vocês já viram por aí alguma leoa plantando? Algum leão colhendo? Não, eles têm o alimento, porque o próprio Deus se encarrega de caçar o alimento para os leões, porque Deus sustenta, porque Deus dá a comida para os pássaros, porque Deus sustenta e abre um caminho bom e perfeito para as asas da águia. Querida igreja, este Deus que abriu um caminho perfeito para a águia, é o Deus que está aqui, aleluia, este Deus que está neste lugar, que abre um novo e vivo caminho para que você voe, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo estando você assentado nas cinzas, este Deus vem até você nesta noite, e Ele te diz: eu sou Deus que abro um caminho perfeito para que a águia voe, e eu sou Deus que abro nesta noite um caminho de vitórias, para que você venha avançar. Este Deus que nutre, que planta, e que sustenta os passarinhos, é o mesmo Deus que está sustentando a tua vida. Nós não podemos estar ignorantes das situações que nos cercam. A crise está chegando, ela é real, mas este Deus não vai deixar faltar o pão na tua mesa, este Deus não vai deixar faltar a semente, este Deus não deixará de todos os dias caçar o alimento e depositá-lo na sua mesa. É este Deus que te sustenta, é esse Deus, aleluia, esse Deus que coloca o sol no seu lugar, que coloca as estrelas no seu lugar, um Deus poderoso para colocar cada coisa no seu lugar e para ordenar a sua vida bagunçada que você trouxe aqui nessa noite, para colocar cada peça no seu lugar, para colocar cada coisa no seu lugar nesta noite. É este Deus que está neste lugar. Porque andaremos aflitos com tantas coisas deste mundo? Deus nos sustenta, Deus nos sustenta. Nós precisamos depositar nessa noite a nossa fé em Deus, nós precisamos depositar a nossa fé, aleluia. No capítulo 39 e no versículo 19 diz assim: ou darás tu força ao cavalo, ou revestirá o seu pescoço de crinas. E no versículo 23 diz assim: contra ele rangem a aljava, o ferro flamejante da lança e o dardo, sacudindo-se e removendo-se, escarva a terra, e não faz caso algum do som, da buzina. E Deus chama Jó e diz: Jó, olha o cavalo, observa ele na guerra, observa a força que eu dei para o cavalo, ele vai à guerra, ele não tem medo da buzina dos inimigos, e ele não tem medo das flechas e das espadas que se levantam contra ele. Observa, sabe o cavalo? Sabe quem deu a força para ele, Jó? Fui eu, o mesmo Deus que está dando força para você vencer esta batalha, o mesmo Deus que está fortalecendo os seus ombros cansados para guerrear esta guerra, o mesmo Deus que está selando os teus ouvidos nessa noite, para não ouvir mais as buzinas e as afrontas do inimigo, e para não temer as lanças e as flechas que apontam contra ti. Sabe, Jó, este Deus que nutriu o cavalo com essa força, é o mesmo Deus que se apresenta diante de você, igreja, você sentado nessa cinza, tentando refrescar essas chagas, essas dores com essas cinzas. É este Deus que irá suprir as tuas pernas de força, para poder estar avançando, para poder estar triunfando, para poder estar guerreando. Ele é Jeová Tsevaó, é o Senhor dos exércitos, igreja. E nós vemos assim, nos próximos versículos, Deus conversando com Jó, dizendo para ele: porventura você vai pegar o rinoceronte e vai empalheirar um carro, vai fazer dele um servo? Porventura você terá domínio sobre esta circunstância? Porventura poderá você, Jó, passar um anzol
no nariz de um dinossauro e trazê-lo para brincar com as suas filhas. Observe você que tudo isso está escrito nesse discurso de Jó com Deus. O que Deus queria de Jó? Simplesmente a fé, simplesmente a confiança. Se este Deus tem sabedoria suficiente para reger o universo, este Deus deve ser suficientemente sábio para então dar a vitória, para poder assumir nesta noite o controle da tua vida, igreja, para poder assumir o controle desta dor, deste sofrimento. Aleluias. Deus quer que você reaja nessa noite, que você tenha fé, que mesmo sabendo que as adversidades virão, ou que elas já estão ocorrendo na sua vida, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, e Ele pode nessa noite mudar o teu cativeiro, Ele pode trazer o milagre na sua vida. Basta somente que você creia, basta somente que você, então, creia neste Deus. E a dor, ela tem um propósito. A dor, muitas das vezes, imagine você, um mundo sem dor. A dor, ela nos avisa que existe alguma coisa ali errada, muitas das vezes, mas acima de tudo, uma das características da dor é que ela nos leva a tomar uma reação. E quando você espeta o seu pé ali num prego, automaticamente você retira o seu pé, ou quando muitas das vezes você leva a sua mão num fogão, você retira. E nós vemos que a vida sem dor, ela é uma vida terrível. Uma vida terrível, por quê? Porque muitas das vezes nós vemos pessoas leprosas. As pessoas leprosas, elas não têm sensibilidade, elas tocam em lugares pontiagudos, elas se ferem, elas perdem a sensibilidade, elas não podem mais manipular um instrumento, elas não podem mais tocar as pessoas e sentir o calor das pessoas, dos entes queridos. Nós vemos várias doenças nas quais as pessoas, elas não sentem, elas são insensíveis à dor. E essas pessoas vivem se ferindo e se debatendo de um lugar para o outro, se cortando, porque elas não sentem dor. E a vida sem dor, ela é uma vida sofrida, uma vida que muitas das vezes ela foge do propósito, porque a dor, ela nos alerta, porque a dor nos leva de um lugar de comodismo para um lugar de guerra, um lugar de reação. E é isto que eu quero que você entenda nessa noite. O que nós podemos fazer com essa dor? O que você pode fazer com essa situação de crise que está diante da sua vida? A oportunidade está aberta. A oportunidade está aberta diante de você nessa noite. Você pode se acomodar e viver para sempre atolado no meio dessas cinzas que você está, mas você pode se mobilizar e avançar em fé, conquistando o milagre, conquistando a cura para a sua vida, conquistando a provisão e a plenitude de Deus para a sua vida nessa noite. Esta dor, ela tem um propósito na sua vida. Esta dor, ela deseja mobilizar você deste lugar de comodismo e levá-lo a um lugar próspero, a um lugar pleno na presença de Deus. Assim como a dor muitas das vezes nos protege, assim como a dor muitas das vezes nos leva a ter uma reação, a retirar a nossa mão quando nós tocamos num objeto que nos fere, assim, esta dor, este sofrimento, leve e momentâneo na sua vida, ele visa produzir um peso de glória sobre a sua igreja, sobre a sua noiva, sobre a sua vida nessa noite. Então nós sabemos que esta dor, ela tem um propósito. Existe um propósito para este sofrimento. E este propósito é que você venha reconhecer a este Deus soberano, quem Ele é na sua vida, este Pai maravilhoso que deseja levar você a lugares altos, a voos altos, que deseja encher a sua vida de benignidade. A dor, ele produz alguma coisa, ele produz algo, aleluias, recompensa, perseverança, muitas das vezes a paciência também, o caráter. Nós sabemos que a Bíblia, ela não nos convida a saber quem é o responsável pela dor, quem foi que causou este problema, mas a Bíblia te convida nesta noite a olhar para frente, olhar para aquilo que Deus pode fazer a partir desta crise na sua vida. Deus está te convidando, igreja, nesta noite a olhar o que Deus pode fazer na sua vida a partir dessa dor, a partir desta adversidade.
Jesus no Getsemane, ele estava ali, e ele sofreu, e ele dizia: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele sentiu aquela dor, aquela angústia, algo terrível, e ele então clamou, e ele não precisava de nada disso, ele era o Filho de Deus, ele podia muito bem sair dali e falar: eu não quero mais, envia aí os seus anjos e destrói esse povo, acaba com isso, eu não quero. Mas ele estava no Getsemane, lugar de extração de óleo, monte cheio de oliveiras, lugar onde se é apertado, lugar onde se é prensado, e ele dizia: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Aleluia. Esta crise, essa dor, ela está te levando a avançar, ela está te levando nessa noite a caminhar em direção aos propósitos de Deus, aos propósitos melhores, a uma vida na qual você vai deixar de simplesmente ouvir falar desse Deus, mas que você vai ter uma experiência real com esse Deus, uma experiência de fé. A crise é a oportunidade de Deus para vermos o seu poder, para vermos a suficiência de Deus, o poder de Deus manifesto nas nossas vidas. Esta dor, os que sofrem percebem que o poder de Deus, aleluias, ele está disponível para todos a fim de conduzi-los em meio às provações. Aleluia. E quando Jó percebeu, quando Jó decidiu, e quando Jó, ele resolveu deixar de confiar na sua própria suficiência, as bênçãos de Deus chegaram até Jó, porque lá no capítulo 42, no 2, versículo 2 e 5 diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Aleluia. Deus, ele pode tirar algo bom desta crise. Deus, ele pode converter em bonança esta tempestade. O sofrimento, muitas das vezes, ele produz uma compreensão maior de quem nós somos, uma compreensão de quem Deus é. Ele aprimora a nossa fé, ele lapida a nossa fé, ele nos torna mais maduros. O sofrimento, muitas das vezes, nos torna semelhantes a Cristo, semelhantes porque nós somos adotados a esta família, filiados a essa família, herdeiros de Cristo, herdeiros das suas heranças incorruptíveis, mas co-herdeiros com os seus sofrimentos. E o sofrimento, ele produz a perseverança do cristão, e ele traz manifesto as obras de Deus.